Vamos seguir com o nosso estudo, tempo com a palavra, nosso tempo devocional. É um tempo de devoção, é um tempo de estudo bíblico, é um tempo de mergulhar profundo nas Escrituras. Eu sempre tenho dito que nós temos duas formas de adorar a Deus junto às Escrituras. Uma é que a gente simplesmente passe por ela como um turista, tirando algumas fotos. E outra, que a gente faça da nossa passagem pelas Escrituras uma espécie de um estudo arqueológico, que sejamos arqueólogos, que abramos as nossas tendas, nossa caixa de ferramentas e vamos mergulhar profundo na palavra do Senhor. E nós podemos escolher. Eu escolhi ser um arqueólogo, eu escolhi mergulhar profundo. Eu acredito que as pessoas que seguem o tempo com a palavra são pessoas também que estão com esse mesmo coração. No primeiro áudio do nosso devocional, do nosso estudo, eu falei sobre a ordem de Deus e depois sobre a bênção de Deus. Agora vamos para o versículo 15, estamos estudando a última parte de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 22, e terminando esse estudo tão maravilhoso, esse livro tão maravilhoso, para então começar já um outro livro da Bíblia na nossa aventura de aprender e de se relacionar com Deus junto às Escrituras. Vamos agora para o versículo 15, Ruth capítulo 4, versículo 15. E quero falar sobre a garantia. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus de garantia. Louvado seja Deus. Que diz lá o versículo 15: Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aleluia! Ainda estamos na conversa das amigas de Noemi, na palavra que elas deram para ela, e aqui ela está dizendo que Obed, ele será restaurador. A palavra restaurador, uma riqueza da palavra, é que ele vai, a palavra em si, ela quer dizer retornar, voltar, permitir voltar, está se referindo a relacionamentos humanos, relacionamentos com Deus, está falando de renovo, de restauração, de devolução, de trazer de volta. Assim que essa palavra ela é muito importante. Quando as mulheres estão dizendo, olha, Noemi, o seu neto, Obed, ele será o restaurador. Ela está dizendo, ele será aquele que vai resgatar o que você perdeu. Essa palavra também aparece, a palavra restaurador, mais de 1000 vezes no Antigo Testamento. Isso mesmo. E ela existe uma variedade de traduções desse término nos idiomas do nosso Ocidente, por exemplo. O seu sentido mais comum dessa palavra é voltar ou regressar ao ponto de partida. Eu deixo uma referência para que você possa meditar em Êxodo, capítulo 4, verso 19. Tem mais 2 sentidos, agora espirituais. É dar as costas para Deus, negando-o. Também essa palavra significa isso. Números 14, verso 43, onde o que a pessoa está fazendo, ela está restaurando o seu relacionamento com o mundo, quando está dando as costas para Deus. Mas o outro sentido é dar as costas para o mundo, para o pecado, através do arrependimento, e voltando-se então, aí vem novamente o uso dessa palavra no hebraico, voltando-se para Deus. E aqui nós temos uma referência de Oséias 3, 5. Assim que a palavra restaurador, ela quer dizer isso, chegar a voltar, retornar. Ele será restaurador da tua vida. Aleluia! Ele será a pessoa que te levará de volta, o instrumento de Deus para trazer você de volta ao propósito. Louvado seja Deus! Será que nós somos instrumentos de restauração? Será que nós somos instrumentos de levar de volta corações quebrados a Deus, ao propósito, à meta, ao objetivo pelo qual Deus trouxe essas pessoas ao mundo? Pense sobre isso. Você é um restaurador? Ou você é uma pessoa que ainda não entendeu o teu propósito na vida? Deus nos livre
de sermos destruidores de sonhos, destruidores de corações. Que o Senhor nos ajude a sermos restauradores de sonhos, restauradores de vida. E é a minha oração que o tempo com a palavra seja um instrumento de Deus para restaurar a sua relação com Deus. Louvado seja Deus. Ele será restaurador. Ele te levará de volta para entender por que você veio a esse mundo, Noemi. E elas disseram também que ele será consolador. Não somente restaurador, mas também consolador. E vamos meditar um pouquinho nessa palavra consolador. A palavra no hebraico, ela quer dizer tomar, quer dizer sustentar, manter, conter, suportar, nutrir, segurar, resistir. Quantas pessoas, elas começam a viver uma alegria e logo termina. Uma subida e uma descida, uma oscilação, uma montanha russa. Mas quando essas mulheres estão dizendo para Noemi, ele será consolador, ele será o estabilizador, e aonde não vai mais perder, não vai mais ter vazamentos, não vai mais ter escapes daquilo que Deus tem para você. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos vendo algo tão profético, algo tão maravilhoso, apontando para Jesus, o Messias. Tanto que nós vamos ver ainda a bênção desta garantia que veio através de Jesus Cristo. E Obed é descendente de Jesus. Obed, ele está na linhagem messiânica. Louvado seja Deus. Assim que ele é o consolador da tua velhice. Milhares de pessoas de idade são esquecidas. Fizeram tanto na vida e no final da jornada são esquecidas, ignoradas e abandonadas. Noemi ganhou um neto, chamaria eu um neto filho, onde ela encontraria esse apoio e esse cuidado até o final de sua vida. Aleluia, ele será consolador da tua velhice. O Senhor Jesus é aquele que te restaura, e o Senhor Jesus é aquele que te consola. E aí elas dizem mais: pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. A tua nora que te ama, a tua nora chamada Ruth, que ama a Noemi, mais do que sogra, mas sim como uma mãe. Ruth amou e deu. Ruth recebeu muito de Noemi. Agora era hora de dar. Era hora de semear na vida de Noemi. Nós que estudamos a história de Ruth, a história de Noemi, vemos desde o início do nosso tempo devocional o que aconteceu. E agora Ruth está devolvendo essa alegria que ela recebeu um dia lá em Moabe, por aquela estrangeira que chegou e lhe deu um filho. Ruth casou-se com aquele filho. E agora Ruth está dando um neto para Noemi. Que maravilha! O amor ele dá. O amor, ele não está esperando receber, mas o amor está disposto sempre e disponível a dar. João 3,16. Você pode ler essa passagem? Quem ama gera vida, e quem gera vida gera bênção, e quem gera bênção quer compartilhar. Louvado seja Deus. Nós amamos, nós geramos vida, nós geramos bênção, nós compartilhamos aquilo que Deus tem nos dado. Oh, que o Senhor nos ajude. Aqui nós vemos este exemplo, as mulheres dando testemunho de Ruth e de Noemi, o exemplo do relacionamento que elas tinham. A tua nora que te ama o deu à luz. O amor dá luz, o amor gera vida, e ela te é melhor do que 7 filhos. Você já parou para pensar nessa expressão? 7 filhos era a indicação da bênção de Deus. Para uma mulher israelita, ter 7 filhos era uma bênção divina e uma grande honra. 1 Samuel, capítulo 2, verso 5, Jó, capítulo 1, verso 2, Jeremias, capítulo 15, verso 9. Vou deixar essas referências para você poder estar lendo sobre este assunto de 7 filhos. Ela te é melhor do que 7 filhos. Louvado seja Deus. Eu quero ser melhor do que 7 filhos.
Eu quero ser bênção na vida de minha família, da minha esposa. Eu quero ser bênção na vida dos meus amigos. E eu creio que você também. E que assim seja. Que você seja uma pessoa usada por Deus para restaurar corações quebrados, para consolar corações que precisam de consolo, não importa a idade. Falando da velhice, eu me lembro de um dos estudos que tivemos aqui, falando da inutilidade. Muitas vezes a pessoa chega na sua idade de velhice e ela se torna inútil no sentido de que não pode mais aportar, trabalhar, mas ela tem uma riqueza, ela tem uma experiência de vida tão grande. E aí nós devemos abençoar, amar e dar e ser melhor do que 7 filhos. Deus nos ajude nessa verdade tão maravilhosa. Aleluia. A garantia de Deus. Deus, Ele deu esta garantia de que em Cristo haveria restauração e haveria consolação. Em quarto lugar, quero falar sobre o afago de Deus, a ordem de Deus, a bênção de Deus, a garantia de Deus e agora o afago de Deus. Quando eu leio esse versículo 16, vem à minha mente o afago de Deus. É como criar uma imagem de Noemi abraçada a Obed. Diz o versículo 16: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Aleluia! Considerando a possibilidade de Boaz ser irmão de Elimeleque, a gente pode ver em Ruth capítulo 4, verso 3, essa possibilidade, essa ideia de que Boaz era irmão de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Muitos estudiosos, eruditos da Bíblia, eles dizem que esse ato era de uma cerimônia de adoção. Pode ser ou pode não ser. Agora, essa imagem, como eu disse, de uma avó tomando nos braços o seu neto, com a disposição de ajudar a criação. Isso sim era um fato. Se ela estava adotando como era costume, e ainda é com muitas famílias no Oriente, onde eles costumam até dizer que em uma família existe 2 mães. Por exemplo, os povos árabes, eles têm essa prática, esse dizer, o povo oriental. Então eles têm a mãe, que é a avó, e eles têm a mãe biológica. E ambas criam a criança. A figura da avó é muito presente na vida dos netos. Então, aqui na antiguidade, também do mundo oriental, já havia essa prática, onde ela estava mostrando a disposição, o que poderia ser para alguns eruditos um ato de uma cerimônia de adoção, mas sim ou não, o certo é que dentro da cultura, do costume, dos valores da família, ela estava tomando aquela criança dizendo: eu estou disposta a ajudar a essa criança a crescer. Nós depois tivemos, no Brasil, por exemplo, o hábito, o costume, principalmente entre os cristãos católicos, de padrinhos, de pessoas que ajudam então na criação dos filhos. Dizendo, eu conhecia já a família, o casal, eu conhecia já os parentes, e devido à proximidade, então a pessoa é convidada para ser padrinho, que vai ajudar na criação daquela criança. Até mesmo muitos tinham o compromisso, ou talvez ainda tenham, até se o pai ou a mãe faltar, eles assumirem a paternidade. Esse costume, ele remonta na antiguidade, e Noemi está aqui praticando isso, dizendo: eu me disponho a ajudar a que o meu neto possa viver o projeto de Deus. Agora, a parte disso, veja o afago, a ternura. Noemi tomou o menino. Sabe o que é isso para Noemi? Sabe o que é isso para Noemi quando ela viu o seu marido morrendo no estrangeiro? Sabe o que é isso para Noemi quando ela viu o seu filho morrendo no estrangeiro? Sabe o que é isso para Noemi quando ela viu o seu segundo filho falecendo? Sabe o que é isso para Noemi quando ela retorna para Belém humilhada, dizendo: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, sou amarga?
Sou uma mulher triste. Minhas mãos que foram vazias para Moabe voltaram vazias, mas agora, nas minhas mãos, no meu regaço, no meu colo, aleluia. Essa palavra é regaço no original, no hebraico. Ela quer dizer peito, fundo, meio, oco. É como ela tomou exatamente ali, entre o seu peito, entre os seus braços, aquela criança, a Obed. Eu não sei, mas se você se colocasse no lugar de Noemi, eu me colocando por um momento no lugar de Noemi, eu me emociono em pensar que uma mulher que gerou filhos e morreram, que tinha um marido e ele morreu, que perdeu tudo no estrangeiro e agora em sua terra, na casa de pão em Belém, através de Boaz e através de Ruth, Noemi toma a Obed nos braços. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, queridos. Que momento de afago, que momento de cura, que momento restaurador, que momento consolador para o coração de Noemi. Quantas coisas você perdeu na vida, mas coisas são reparáveis. Mas quantas pessoas você teve que entregar? Quantos filhos morreram? Quantas situações aconteceram com você? Quantos parentes próximos, pessoas que você amava, se foram? Mas agora, eu creio que o Deus restaurador e consolador, Ele tem a restauração, o consolo. Jó perdeu todos os seus filhos, depois Deus deu para ele de novo. Jó perdeu tudo que tinha, depois Deus restaurou. Deus é o Deus de restauração. Deus é o Deus que tem restaurado o meu coração. Das entregas que eu tenho feito na minha vida, dolorosas entregas, soltar, abrir os braços, devolver a Deus o que é dele. É como que fica aquele buraco, aquele vazio. Os braços ficam soltos, sem ter o que abraçar. Mas ali o Senhor estava trabalhando no meu coração. E vem o tempo da restauração. Eclesiastes 3 fala sobre isso, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Você pode estar totalmente identificado com essa palavra. O afago, a ternura, o afeto, o sentimento de amor, de algo, de alguém que você teve que entregar. Entregar porque você não tinha como reter. Tudo é de Deus e tudo volta para Ele. Mas chega o tempo de abraçar. Chega o tempo da cura. Chega o tempo da restauração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu oro pela sua vida. Eu oro a Deus para que Ele possa colocar nos teus braços aquilo que restaura e aquilo que consola. Que Deus use alguém para te abraçar, para gerar cura no teu coração ferido. Versículo 16 é tão maravilhoso. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Quando você abraçar o que Deus tem para você, não se esqueça, você precisa cuidar do que Deus te entrega. E se Deus pedir, e se Deus tomar, você tem que ficar com a consciência de que você fez o teu melhor. Você não tem que ficar com acusação. Você não tem que ficar com sentimento. Ou eu podia ter feito melhor. Ou eu perdi tanto tempo. Que Deus nos fale através dessa palavra hoje. O Deus do afago, o Deus da ternura, que teve que também entregar seu filho nos braços de uma mulher chamada Maria, nos braços de um homem chamado José, mas que depois de adulto, lá na rua de cruz, ele com os braços abertos, estava ali, com o seu peito aberto, o oco do seu coração aberto, para abraçar a toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro-me de Simeão no templo, de Ana, ou quando eles ali estavam no templo, e Maria e José e Maria trouxeram o menino Jesus para que ele fosse apresentado
Louvado seja Deus. Simeão tomou-o nos seus braços, ele o levantou aos céus e disse: os meus olhos viram o Salvador, viram o Messias, posso descansar em paz. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está usando essa palavra para tocar em muitos corações agora. Faça a sua vontade. Eu quero parar aqui no afago. Falei sobre a garantia de Deus e o afago de Deus. A garantia traz esta segurança. Termino compartilhando uma história de guerra, quando crianças que tiveram seus pais mortos diante de seus olhos fugiram. Quando a guerra terminou, as crianças que foram possíveis resgatar, levaram para um lugar, deram banho nelas, deram comida, deram cama, deram abrigo, mas elas choravam muito de noite. E eles, estudando o comportamento daquelas crianças, por que estavam assim, agora tinham comida, claro, poderia sentir falta dos pais, mas alguém pensou, como elas tiveram um trauma também de fome, nós não podemos devolver o pai, não podemos devolver a mãe, mas vamos entregar a cada uma delas um pão. Vamos deixar que elas durmam abraçadas com o pão. E quando elas abraçaram aquele pão, cada uma das crianças receberam um pão e abraçavam, elas dormiram. Sabe o que é isso? O afago junto com a garantia. Eu estou recebendo amor, eu perdi meu pai, minha mãe, eu perdi meus irmãos, mas essas pessoas desconhecidas me abraçaram, estão me amando, cuidando de mim, mas eu tenho também a garantia de que amanhã eu terei o pão. Era esse no psicológico delas, no emocional delas, era isso o que estava faltando. A palavra dessa segunda parte do nosso devocional de hoje é essa: garantia e afago, afago e garantia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E se essa palavra abençoou você, compartilha com outros. No próximo áudio estarei compartilhando a última parte do nosso devocional e o encerramento do livro de Ruth. Que Deus te abençoe em Cristo.